dos defensores de Atena que escolheram se rebelar contra isso e usar as suas capacidades, os seus dotes, por motivos próprios. E por isso eles são considerados desertores do panteão de Atena. E eles foram exilados na Ilha da Rainha da Morte, até onde eu lembro. E é por isso que eles são chamados de Cavaleiros Negros. Sim, até a gente vê os Fênix Negros depois, quando aparece vai tentar pegar o Wiki. A gente vê até no mangá isso também. Sim, sim. O do mangá aparece até antes, sim, um pouquinho, inclusive. Sim. Então, o que é que acontece? Aqui, os Cavaleiros Negros, né, eles são meio que pequenos capetinhas, digamos assim, vamos fazer essa analogia, que servem a um poder maior que os ajude a semear o caos. Né? Sim. Então, eles encontraram... Inicialmente, eles tinham encontrado isso no Django. Depois que o Ikki vence o Django, eles começam a servir ao Ikki. Sim. Ó. E é interessante o que o KV falou, que é justamente o que eu estava falando, que é o arquétipo do lobo solitário, que compreendem, incluem, né, mas não estão limitados a Ikki, Vegeta, Riei, Sasuke. De certa forma, o próprio Kojiro Hyuga, de Capitão Tsubasa, também eu acho que a gente poderia encaixá-lo nisso também. Tem vários, são muitos. O Saito, de Rurouni Kenshin, também. São muitos que se encaixam nesse arquétipo e geralmente são personagens que transbordam carisma. Sim. Ó, a Guerra Galáctica fracassa. Ela não uniu, não organizou e não trouxe justiça. O que ela revelou? A corrupção, a violência sem controle e a ausência de Atena, que ela não estava desperta. Uhum. O que quer dizer? A gente viu que os cavaleiros, quando surgiu os Cavaleiros Negros com o Ikki, nada mais, nada menos, o santuário já estava corrompendo. No mangá, você percebe que o Camus manda o Yoga, a Yoga se redime, resolve se aliar aos Cavaleiros de Bronze, mas logo em seguida, você vai ver o Ikki estava com todo ódio, por causa que ele tinha perdido a pessoa que ele amava. Sim. Não só isso, né? Na verdade, o Ikki é mais que isso, né? Porque é todo um contexto. A raiva do Ikki ela é acumulada, porque tem a perda da Esmeralda, tem tudo que ele sofreu no santuário, não, no orfanato, né? Tem os maus tratos do Tatsumi também. Então é muita coisa, né? Tem bastante coisa que o Ikki acaba sofrendo. E no caso específico do mangá, ainda tem outro problema, que é a revolta que ele tem depois que ele descobre a verdade sobre a ligação que eles têm com Mitsumasa. Ele é o primeiro que descobre, através, se não me engano, do Django. Ou é do que ele soca o Tatsumi no mangá, lembra? Sim. Ele não, deixa porrada. Mas quando ele descobre que ele é filho do... do Mitsubishi. Do Mr. Kata. Ele mesmo. Quando ele descobre, aí o que acontece? Ele soca o Tatsumi, ele soca mesmo na cara o Tatsumi. Ele é o único cavaleiro que só... Ele e o Seiya são os únicos que socam na cara o Tatsumi. São os únicos que batem mesmo na cara do Tatsumi. É porque o anime ele também suaviza... o anime suaviza muito o que o Tatsumi fez, né? O pessoal, por exemplo, eu vou fazer aqui uma analogia bem grosseira, mas o pessoal provavelmente vai entender meu ponto. Muita gente reclama que os filmes de Harry Potter romantizaram muito o Snape, por não contar tudo de ruim que ele fez no passado. E eu concordo.
Da mesma forma, o anime de Cavaleiro Zodíaco romantizou o Tatsumi, omitindo o que ele fez de ruim. Porque ele foi um completo FDP para essas crianças. Cara, o que ele fez... Tudo bem, o que ele fez com o Ikki é mostrado. Mas o mas Tatsumi... bem Vamos suavizado. dizer o seguinte. A Saori, no primeiro arco que a gente tá trabalhando aqui, ela era totalmente narcisista e arrogante, por causa que ela ainda não sabia que ela era Athena. Ela fazia os outros cavaleiros de gato-sapato. Era narcisista, manipuladora, batia. Ela era insuportável. Era uma riquinha mimada. Insuportável. Sim. Ela. E só detalhe, no começo da história, ela ainda não é muito... Ela ainda é um pouquinho intragável. Dá pra perceber que ela ainda tem aquele gêniozinho de mimada, de mandona. Ela tem. No começo do mangá e do anime. Só mais pra frente é que ela começa a entender o propósito dela e começa a querer se aproximar mais dos cavaleiros, valorizá-los mais e tal. E sim, Natia, o Jabu é quem mais sofre com ela. Sim, o Jabu é o cavalinho dela, literalmente. Mas é porque o Jabu, ele não é nem o cavaleiro de unicórnio, é o cavaleiro de gado, né? Pelo amor de Deus. Gente, deixa o hype, mande Pix, mande Live Pix, ajude o canal a crescer. Vamos tentar comprar um computador novo para mim, que tá difícil aqui. Eu preciso de um computador bom, tá ali no post do canal. Poxa, vamos fazer doação. Eu não sei fazer rifa online, então, poxa, quem puder me auxiliar, dá uma força aí, por causa que é um dos sonhos aqui, é ter um computador bom para preparar com um estúdio aqui, que vai ser montado aqui atrás. Então, gente, vamos preparar as coisas legal. Sim e sim. KV e Neja, nossos outros cavaleiros aqui. Quem conta, confirmando, né? O KV confirmou que quem contou pro Ikki, né? Sobre o parentesco foi o Guilty, logo antes de morrer. E, de fato, a Saori só valorizou o Sei. Os outros viraram ralé, coitados. Sei e os outros, exatamente. Sei e a Tati. Um erro grotesco da primeira dublagem. Jabu de Capricórnio. Não. Cara, falar da dublagem, podem me perguntar, que eu sei quase tudo. Isso aí foi um erro meio que proposital, porque a distribuidora impôs, ao que tudo indica, ela impôs que o Jabu fosse chamado de Capricórnio. Provavelmente porque não sabia que o unicórnio também é uma constelação que existe. Só conhecia um Capricórnio e botaram um Capricórnio no meio, coitado. Os cavaleiros de bronze deixam de ser indivíduos competitivos e formam uma aliança de sobrevivência. Psicologicamente, o ponto-chave do arco é quando os cavaleiros, aqui cada cavaleiro lutava por uma motivação privada. Seiya para reencontrar a irmã, Yoga pelo luto materno, que tem um complexo de ético, Shiryu para honrar o mestre e a tradição, Shun para não sobreviver sem a perda da própria humanidade. O outro que passa a ser responsabilidade. A amizade não é romântica, não é idealizada. É assim, se eu cair, eu continuo. Se eu cair, você continua. Um ajudando o outro. Que nem aqui no canal. Aqui é uma equipe. Aqui todo mundo se ajuda. A gente não deixa ninguém para trás. Tá com problema, a gente conversa, se ajuda, dá um jeito, mas a gente não deixa ninguém para trás. Isso que tem que ser as pessoas hoje em dia. A gente tem que honrar a amizade, honrar a confiança e tudo mais. Logicamente que na Guerra Galáctica essa amizade não é... eles não são amigos porque eles não se conhecem ainda, né? Eles vão se conhecendo ao longo do arco. Na verdade, os que começam... A amizade começa, curiosamente, com os dois da esquerda nessa minha foto aí, Sei e Shiryu. A amizade deles começa com eles dois, porque eles se enfrentam, né, na Guerra Galáctica. Os dois se enfrentam. E no meio do combate existe toda aquela coisa, né, porque existe um certo embate psicológico, filosófico, na verdade, entre os dois. E quem tá de fora, né, o Yoga e o Shun principalmente, eles também tecem comentários. E ao longo dessa luta, o laço entre eles vai começando a surgir.
especialmente no final. Deixa eu explicar o seguinte. A armadura de Leão Menor pro Natial. Leão Menor foi uma homenagem que o Kurumada fez, que não é uma constelação que fica lá no oeste, lá no leste asiático, que é batizada no horóscopo chinês de Leão Menor. Se você for ver nos templos budistas, tem sempre um leãozinho. Esse é dado como Leão Menor, só para te explicar, Natial, tá? Que no original ele é chamado de Lionette. Sim. Que é um diminutivozinho. Boa, Caveiro. Nada como um coice para começar uma amizade. Oh, é bem